Oi, Janaína. Oi, mãe. Oi, Isa. Oi, Andressa. Oi. Oi, boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo bem, e você? Tudo bem também. Olha, já vi que a minha mãe tá aqui, já ganhei a live, hein? É, a minha também. Você viu só? Nossas mães estão levando a sério esse papel. A minha não desiste nunca. Ela sempre me acompanha em todas, do começo ao fim. Mas tem coisa melhor do que mãe, gente? Não tem, né? Eu desconheço, viu? Não Eu tem um também, reforçador positivo mais intenso do que mãe. né? De ter mãe e de ser mãe. Olha, isso vocês vão ter que me dizer essa noite, porque eu ainda não sou mãe. Ainda, Ainda não sou mãe, né? Aliás, eu acho que esse é um tópico muito interessante para você me perguntar mais para frente, se você quiser. né? Claro, vou perguntar. Eu já tenho essa dúvida. A hora que você quiser, você só me fala Uhum. aqui. Acho que estão entrando algumas pessoas ainda. Aham. E é É, tem. engraçado, né? Que por mais que a gente ache que a gente está super preparado para tudo, dá um nervoso, né, gente? Aí vocês olham para mim e falam: ai, professora, mas você dá aula, não sei o quê. Dá nervoso, gente. É igual apresentar Tá. trabalho. Olha, eu tô na sexta live já. Eu confesso que eu tenho frio na barriga todas as vezes. Não dá uma expectativa? Dá. Oi, Lara. Obrigada por estar aqui. Porque a gente assume um compromisso, né, Duda? Um compromisso Sim, sério de se expor, e isso gera uma ansiedade. muito. Olha, Andressa, que linda, fofa. Você que é linda, viu, Andressa? Obrigada por estar aqui, sem dúvida. E eu falo assim que cada live que eu vou fazendo vem gente que eu admiro muito, que é muito especial pra mim, né? Nessa live é a Lara. A Lara é uma psicóloga também. Que E legal! e a Lara é da mesma área que eu gosto. Então, assim, eu me identifico muito com ela. E aí é interessante que a cada live vai entrando pessoas que eu confio, que eu gosto do trabalho e vão me vendo, sabe? Daí o frio na barriga parece que aumenta. É aquele negócio, né? Assim, aquelas pessoas que a gente admira estão olhando pra gente. Que coisa gostosa. Aham. É, Assim, ter quem nos inspira cada vez mais perto faz muita diferença, né, Duda? sim, E você muito. tem feito por merecer, já vou começar falando isso, viu? Acho Ah, que essa proximidade que você está tendo das pessoas que te inspiram, ela nada mais é de uma colheita de um bom plantio que você está fazendo. ai, obrigada. Olha, eu também tenho que falar do meu pai, porque o meu pai também me assiste em todas, ele não me abandona. Ele falou: oi, filha, boa noite. Boa noite, pai. Você está na vantagem. Meu pai ainda não se rendeu ao Instagram, não. Não tem. Ah, mas seu marido já entrou, ó. Aí dele, se não entrar, né, Eduarda? Fala a verdade, depois a gente ia conversar. Ele já sabe, brincadeira. Ele também entra em todas. É, né? Bom, tá. Já faz 5 minutinhos, a gente já pode ir conversando que o pessoal vem entrando, pode ser? Pode, só vou comentar aqui o que a Andressa falou, que ela fez uma live esses dias também. A Andressa é Aham. uma pessoa que a gente atende lá no núcleo também. Aham. E ela disse que quando eu entrei na live dela, ela gaguejou. Andressa, a hora que eu te vi aqui, minha mão ficou gelada, não nego, hein? Chegar aqui.
a responsabilidade seja do tamanho da felicidade que você vai terminar com essa live, hein? Né? Ela começou a me seguir também, bem legal o conteúdo que ela traz no Insta dela. Muito, tá só começando. Com certeza você vai ser uma inspiração para ela também. Ah, então a gente tá andando junto no começo. Sim, sim, com certeza. Bom, pessoal, então eu vou começar. O tema da live de hoje é Desafios da Maternidade, entendendo os papéis. Por que a gente decidiu colocar esse nome? Porque a maternidade por si só já é um desafio. Ponto. Só que com a pandemia, esse desafio parece que ele se intensificou. Parece não, ele de fato se intensificou, né? E aí, antes da gente começar a falar sobre o conteúdo em si, eu vou apresentar a Taena. Eu conheci a Taena, acho que no meu segundo ano, né? Da faculdade. No segundo ano da faculdade, mas eu peguei ela bem pouquinho, porque eu logo fui para ganhar o nenê, e aí eu já entrei em licença maternidade, meu contato com ela ficou em virtual. Então eu e ela já tem essa habilidade no virtual, né? E, e aí, desde então, ela veio me dando aula, aí eu mudei para o noturno, perdi o contato com ela, mas reative o contato com ela na terapia, porque ela é a minha terapeuta também. A E aí, confiança está bem estabelecida, né? né? E a Taena, ela se formou primeiro em marketing em 2004 pela Unopar. Fez uma especialização em publicidade e propaganda pela Unifil. E aí eu vi que é a partir daí que você começou o seu contato com a faculdade, a Unifil, né? E fez o MBA também em gestão estratégica empresarial pela Unifil. Só que ela ainda tinha uma questão. Ela gosta muito de conhecer o ser humano, de entender o ser humano. Ela falou: não vou parar por aí, vou fazer psicologia. E aí foi onde ela entrou na psicologia em 2014. Fez especialização em análise do comportamento aplicado em 2015. Persistindo, então, no mestrado e doutorado hoje na Unesp, lá em São Paulo, né? Isso mesmo. É grande, gente, o currículo dela. Atualmente, ela é psicóloga clínica, na análise do comportamento, né? E ela dá aula tanto na Unifil, na graduação, quanto ministra aulas na pós. Na Isso, no Unifil grupo Rema mesmo. de Educação, isso mesmo. Exato. E além disso, ela é sócia do Núcleo Compass. É Compass que fala, né? Isso, assim mesmo. Núcleo Compass, Psicologia Comportamental e Desenvolvimento Infantil, que tem a intervenção ABA, que é uma dos modelos de intervenções que a análise do comportamento tem, em atendimentos transdisciplinares para crianças com transtorno do espectro autista, criança, adolescente, adulto, orientação de pais, toda a gama inteira, né? A gente tem que Atendimento para abraçar tudo. todos. Isso, todos os gostos a gente tem. Afinal de contas, lá no Núcleo Compass a gente está com uma equipe bem completa. Isso ajuda muito a fluidez do trabalho, né, Duda? Uhum. E aí, pegando um gancho nisso que você está falando. Quando eu estava lá na graduação do marketing ainda, tinha uma disciplina específica que falava de comportamento do consumidor. Aí a ideia do comportamento já me deu um clique. Falei, gosto disso. E aí depois eu fui percebendo que as relações humanas, elas influenciam muito no jeito que a gente consome um produto, no que a gente opta por comprar. E aí eu falei, bom, eu gostei de entender como é que essa relação se estabelece. Aquela pirâmide de Maslow e a psicologia das cores foram as disciplinas que mais me aproximaram da psicologia. E eu simplesmente amei. Eu sempre tive uma queda pela psicologia. Namorei, flertei no tempo do vestibular e não aconteceu. Aí eu falei, bom, quer saber de uma coisa? Vou tentar agora. E comecei a fazer a graduação, me apaixonei por essa área. E no terceiro ano, como você bem... Aliás, no quarto ano, como você bem sabe, que é o que você está, a gente precisa fazer uma disciplina de estágio em necessidades, pessoas com necessidades especiais. E aí eu comecei a ter esse contato mais direto, né? Como a psicologia podia mudar a vida das pessoas, e foi aí que eu me apaixonei pelo desenvolvimento atípico, né? Qualquer tipo de desenvolvimento que não fosse um desenvolvimento típico me chamava muita atenção. E o primeiro contato que eu tive foi com um grupo de mães. Eu fiz esse estágio
e Uhum. montei um grupo de mães para entender como elas se sentiam tendo um filho com desenvolvimento atípico. E Aham. aí me despertou esse interesse entre a influência que a mãe tem para com o bebê e o bebê Uhum. tem para com a mãe, que é a interação Aham. diádica que a gente fala. Aí Sim. falei, bom, vamos para o mestrado com isso então, que eu quero entender melhor por que que isso acontece e como Aham. acontece. E aí fiz o mestrado, basicamente, sobre interação mãe e bebê de mães que tinham filhos com síndrome de Down. Então, bem bebezinhos, de 4 a 6 meses de vida. E para minha surpresa, Duda, sabe qual foi o resultado da pesquisa? Eu Uhum. queria saber se a síndrome de Down, ela influenciava ou não o jeito da mãe ser mãe com esse filho. Se influenciava na interação entre a mãe e o bebê. Se ela Aham. interagia com menos qualidade pelo filho ter a deficiência, se, né, ela supria de alguma forma essa deficiência. E Uhum. você acredita, claro, todo num protocolo, né, de medição, de mensuração de dados, tudo como tem que ser cientificamente falando. Mas Uhum. você acredita que não houve uma diferença significativa entre os grupos? E o que que isso quer dizer de uma maneira assim bem genérica? Uhum. Que as mães com filhos com síndrome de Down, de alguma forma, elas equivaliam a maternagem delas para suprir aquilo que era deficitário nos filhos. Então, talvez essa rede de apoio, essa produtividade materna, ela era mais intensa nas mães com bebês com síndrome de Down e equivalia à interação, Sim. porque eles não tinham tanta autonomia. E eu falei, Uhum. gente, olha como essas mães são adaptativas. Olha como ser mãe é um papel amplo e complexo. Então vamos entender Sim, mais sobre isso. Por isso que a gente lançou essa temática hoje. Vocês estão achando que ser mãe é só ser mãe? Pelo contrário, né? ser mãe é um dos muitos papéis que a gente desempenha na nossa vida, né? E é interessante você falar isso, porque mesmo você não sendo mãe, o teu conhecimento dentro da maternidade e maternagem precisa existir, mesmo você não tendo ali a prática do dia a dia, para você conseguir ter o domínio de ajudar as mães, né? Isso Então, que você assim, está quando. falando é muito verdade. Por quê? Já me perguntaram diversas vezes, mas você não é mãe, como é que você sabe? Por que que você sabe? Aí, já até ouvi, né, pessoas falando assim, ai, mas ela não é mãe, como é que ela vai ajudar a gente? Uhum. Entra numa coisa muito preciosa que a psicologia tem para ensinar, que é a tal da empatia. Uhum. Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, nós duas, né? Eu acho bem legal a Sim. gente falar isso para a galera, porque mamães que estão aí, eu não sou mãe, mas Uhum. o médico oncologista precisa ter câncer para saber tratar o paciente dele? Um Não. advogado precisa ter sido preso para saber como retirar ou defender alguém que está preso? Então, algumas pessoas se dedicam ali, no exercício direto do papel que está sendo feito, desempenhado. E eu escolhi ficar um pouquinho para trás com o papel de mãe, para entender melhor como é que essa maternidade acontece e Uhum. como o sofrimento que ela acarreta pode ser aliviado por meio do meu trabalho. Então, Uhum. isso não invalida, no meu ponto de vista, a ideia de que eu posso contribuir com quem é mãe. Então, essa é Exatamente. uma pergunta que muito me fazem e eu queria saber de você que é mãe, porque você achou que só eu ia responder pergunta hoje. Se essa ideia faz sentido para você, você só confiaria em alguém para falar com você sobre filhos que tenha filhos? Não. E eu acho que a gente já tem uma liberdade de falar da nossa relação, porque eu confio completamente. É porque assim, eu escolhi você. Bom, pra quem não sabe, quem não assistiu a live da Camila, eu escolhi a Taena num processo de muito demorado, de muitas avaliações, Ó, né? tem numa seleção árdua, hein, pessoal? E eu sabia que você não era mãe, e eu sabia que eu já era mãe, eu já tava com o Arthur recém-nascido, praticamente. E mesmo assim eu escolhi. Por quê? O que difere você ser mãe ou não ser mãe é só você ter um filho para comparar com o meu. Mas o que vai de fato fazer com que você entenda aquilo que eu tô passando ou aquilo que é certo ou não é certo é o que você estudou. É aquilo que a gente sabe na teoria, através de estudos, tudo, mas que vão fazer com que eu evolua.
Então, quando você fala que o médico, o oncologista não precisa ter câncer, eu super concordo, porque a gente tem tantas coisas na vida que a gente não tem e não faz, mas sabe, né? Porque a gente não precisa experienciar de tudo para saber das coisas. Eu falo por mim mesma, eu já experienciei muitas coisas antes de ser mãe. E sendo mãe, uma coisa, por exemplo, mãe, aquela frase típica, mãe não vem, mãe não vem filho não vem com manual. Pronto, Nenhum. né? Então, assim, eu sou mãe, mas eu não sei ser mãe. Porque a cada dia eu vou aprendendo. E é assim com todo mundo, né? Então, eu super acredito nisso que você fala e concordo. Que legal, eu fico muito feliz em saber, porque eu sei que você é uma pessoa muito criteriosa também em tudo que você faz e você escolhe as coisas com muita qualidade. E ser mãe foi um desafio que te pegou de surpresa, né? Você não estava Uhum. esperando ser mãe. Então, você Exato. teve que encarar esse papel dentre tantos outros que você já desempenhava na sua vida. Então, quando a Uhum. gente vai falar da maternidade, a gente tem que lembrar que ela é ampla e ela é complexa. E nem que a gente passasse aqui 5 horas de live juntas, a gente não conseguiria chegar nem perto de explanar a complexidade desse assunto como ela deveria ser explanada. Então, o que a Verdade. gente pretende fazer aqui hoje, né? Qual que foi o nosso combinado? A gente pretende falar da maternidade como um daqueles muitos papéis que a mulher desempenha. Mas a gente não quer minimizar a importância da maternidade. Esse não é o nosso objetivo. Uhum. Ele é, se não for o maior papel, o mais desafiador, ele é um dos, no mínimo, né? Porque assim, ser mãe é ter um papel em tempo integral. Você percebe que ser mãe, às vezes, passa a ser uma escolha que é imposta. Você não Uhum. deixa de ser mãe, né? É aí que está a questão. E ser uma coisa em tempo integral pode sim gerar muito sofrimento. Porque se a gente parar para pensar, essa jornada da maternidade, ela é muito ampla, ela é muito longa, porque ela começa lá no momento em que você descobre que você está grávida, não é? Lá você Sim. fala, poxa, minha vida vai mudar para sempre. E muda de Aham. fato. E aí você passa por todo aquele período gestacional, que tem todas aquelas mudanças fisiológicas, hormonais, que te Uhum. levam assim a uma loucura. Uma coisa que eu escuto muito das mães, olha, vocês podem nos dizer aqui, mães, se pronunciem, a gente quer um bate-papo hoje. É que num período determinado, a gente não suporta o marido. Quem é casado aí passou por essa fase? Fala pra gente aqui, vai mandando essas dicas. Você passou por essa fase, Duda? Passei. Na gestação, chegou uma época, tem aquela fase dos enjoos, né? E assim, foi engraçado que eu engravidei, mas 4, 5 amigas engravidaram juntas. Então, uma compartilhava com a outra o que a gente sentia. E aí a gente falava assim: hoje eu tô naquele dia que eu não quero nem sentir o perfume do meu marido. Quero distância. E a gente se cansava e eu me cansava. Às vezes acontece também. O Arthur já nasceu, mas às vezes acontece. De vez em quando tem isso, né, Duda? Tem, Olha, tem. temos mães falando que passaram pela mesma coisa. Eu já ouvi, né, mães que relataram que não podiam, sabe, ver a pessoa, o marido no caso, né, ou o companheiro, não podiam sentir o cheiro, não podiam ouvir o barulho do marido mastigando. Olha Aham. lá, ó, a Andressa falando, eu amava quando ele viajava. Olha só como é verdade, né? Ser mãe biológica, psicológica, anal. Então a gente embarca nessa jornada que não termina. Você percebe? Porque só vai perceber com a finitude da vida. Ela só vai se encerrar assim. A Aham. gente espera que não, num ciclo normal, uma mãe vai embora antes do filho. Então você passa o resto da sua vida desempenhando esse papel. Você percebe? Aí você pensa assim, tá, a gestação é o pior espaço de tempo que eu vou viver. Aí vem o Aham. parto. E é engraçado que o corpo vai se preparando, porque quando a mulher está no 8º, 9º mês de gestação ali completando, o que que acontece? Você não vê a hora do neném sair, elas falam para mim. É assim mesmo? É, E aí eu você ia pensa, contando então os tá bom. dias.
E aí você pensa assim, então tá bom, a hora do parto é mais difícil, eu vou passar pela hora do parto. Em seguida vem o pós-parto. E é mais fácil do que o parto? O pós-parto? A Não, porque demora amamentação, mais. troca de, amamentação, troca de fralda, cólica, noites mal dormidas, introdução de alimentos, aí depois começa a engatinhar, andar, enfim, é uma Falar. tarefa. Falar, aí depois começa a fase não, depois, ah lá, o não, é isso mesmo, Adriana. É. Depois a fase do porquê, tudo é porquê, depois vem a pré-adolescência, argumentativos que só que você não consegue, né, desvencilhar aquela explicação dessa criança. E essa jornada, ela torna assim, sem fim, porque ela estende-se para a vida toda mesmo. Esse pode ser o papel, talvez, mais duradouro e inquestionável. E você não pode trocar de papel como você pode trocar de emprego, por exemplo, na maternidade. Você vai se e você não consegue fugir disso. Então, essa questão em que ela gera tantas angústias e tantos, né? Porque ela é capaz de causar sensações tão boas e tão genuínas quanto ela é capaz, passe de mágica, quando você percebe o seu olhar, o seu sorriso. Assim, ela te cria muitas angústias e sofrimentos, mas aí você olha para o filho, para tua filha, e você vê que o teu olhar, o teu cheiro, o teu gesto, o teu colo, o teu afeto é a melhor coisa do mundo para aquele ser humano. Ninguém é tão importante para aquele ser humaninho quanto você. E olha a dualidade desses sentimentos. Você me causa dor e sofrimento e você me faz ser a melhor pessoa do mundo. Como é que a gente É uma conta relação disso? de amor e ódio num lugar só, numa pessoa só, né? E aí Você você... falando isso, Pode falar, desculpa. você falando isso me faz lembrar muito do momento que eu amamentava. Porque eu consegui amamentar 8 meses só, foi bem pouquinho. Eu falo assim que eu queria amamentar até hoje. O Arthur tem 2 anos, já é grandão, mas eu falo que se eu pudesse eu tava amamentando ainda. E a gente olha para aquele nenê, para aquele bebê, e a melhor coisa que a gente fala assim, foi difícil passar a gestação inteira. Os 9 meses, os enjoos, os cansaços, as dores. O meu parto eu não posso falar, porque eu confesso que eu nunca vi ninguém ter um parto como o meu. Mas tá. Se tiver alguém que teve um parto normal em 50 minutos, me conta. Porque o meu foi Gente, muito fácil, ela muito preparada, ela só não sabia. né? E aí depois eu olhava pra ele e falava, meu Deus. E assim, a minha gestação, ela não foi planejada, não tava contando. Só que o que diferenciou da minha gestação é que ela foi desejada, né? Então, E tem depois eu não grande planejei, diferença. tem. Ser planejada e desejada. Você não planejou, mas você desejou a Uhum. partir do momento que descobriu que você estava grávida. Isso já faz toda a Exato. diferença. Porque assim, claro que a psicologia, eu ser estudante de psicologia, me ajudou muito a entender a dia de mãe e bebê, a entender o afeto, mesmo que seja intrauterino, ele sente. Então, o João conversava muito com o Arthur dentro da barriga. E aí, conforme a gente eu ia tendo, os meses iam passando, hoje eu olho para o Arthur e eu falo, muito da dificuldade que eu passei é fruto de quem ele é hoje, né? Então, assim, tiveram dias muito difíceis, dias cansativos. Ainda tem dias muito cansativos, mas eu olho para ele e eu falo, olha, eu não faria diferente. Não faria. E me conta como é que foi para você descobrir que você tem um poder mágico? Porque as mães têm um poder mágico, elas têm o poder de curar. Quando o joelho ralado Sei. dói e eu choro, a mamãe dá um beijinho, o que que acontece Aham. com a dor? Ela Para. desaparece. Você, como é que você se sentiu sabendo que de fato você tinha um superpoder? Me conta. Ó, antes de eu te contar, você acredita que eu tenho um papel de ser médica às vezes? Ah, É esse. Porque ele, ai, qualquer coisinha, qualquer dodóizinho, eu tenho que ir. E é a mamãe. O papai não. O papai não sara. É a mamãe que sara. E aí você vai, você beija. Assim, e não tem nada. Não, nem ralou. Não deu desculpa, nem tempo.
Culpem papai, são as mamães que têm o Aham. poder curativo. E você E beija, aí, para o choro na hora. É muito na hora, engraçado. instantâneo, é Aham. impressionante. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu já não sou tão jovem, mas quando o coração tá ferido e sangrando, às vezes eu vou lá na minha mãe e falo assim, só me dá um abraço e diz que vai ficar tudo bem. E eu Aham. sei que Aham. ela está dizendo a frase desejando isso. E parece que isso faz toda a diferença, porque parece que aquele Aham. problemão vira um probleminha menor. E entra nisso Aham. que a gente está dizendo, sobre a ideia da gente ter a maternidade, o papel da maternidade se estendendo ao longo da nossa vida. Eu posso ter Sim. 50 anos, se minha mãe estiver presente numa sala, né? Eu me lembro uma vez que a gente bateu o carro, eu e minha irmã mais gente. Mas eu lembro que a gente ficou firmona, assim. A primeira decisão foi ligar pro meu pai, né? Pai, né? O que a gente faz? Aí Aham. ele deu os direcionamentos, a gente estava lá super forte. Bom, aí que a gente viu minha mãe, pronto. O choro veio, o abraço veio, o consolo veio, aquele problema se transformou numa emoção de fato, né? Sim. E aí a gente se Uhum. depara com uma baita ambiguidade, né, Duda? Que é aquele assim, ser mãe é o papel mais constante da nossa vida, mas ele ao mesmo Sim. Aham. tempo é o papel que mais requer adaptações. Você já parou para Uhum. pensar nisso? Que você é Uhum. mãe, você precisa aprender aquela situação Sim. o tempo todo. Aconteceu, a gente tem que se adequar. Aconteceu, tem que se adequar. E um filho é todo. E você tem que Sim. adaptar. Então, é muito desafiador a maternidade. E aí que vem a complexidade Uhum. desse tema. Uhum. Se tudo isso não bastasse, a gente podia começar antes, falando que a complexidade da maternidade, ela passa por uma ideia de instintiva, que toda mulher é mãe. Aham. Aí a gente começa a falar de uma maternidade que ela é idealizada. Pensa comigo. Tá. Tá. A sua mãe falou e eu também tô Fundo sentindo nasceu aqui. para ser Achei que mãe. era só comigo. Oi. Ah, tá travando o seu áudio. Tá me ouvindo? Acho que tá Aí. travando pra todo mundo, né, gente? Deixa eu ver aqui com ela. Pera lá. Não, tá ainda ruim. Tá travando ainda. Agora sim, aham. Voltou pra vocês, Se der pessoal? ruim, vocês me avisam de novo. Voltou? Não, tá um barulho no fundo, não sei o que que é. Era um carro de som passando. Acho que agora já passou. Tô, agora eu tô. Então Ixi, vamos lá. gente. Vamos ver. Se der certo, tem problema. Você vai me avisando, Tá. tá? Vai, vamos tentando. Vamos tentando. Parece que você tá me ouvindo. Agora ficou mais real para mim também. Tô. Então aí você se depara com tudo isso. E se isso já não bastasse, essa complexidade toda, a gente passa dessa ideia de que toda mulher tem que ser mãe. Então, que é Sim. instintivo a maternidade. E depois disso, a gente passa ao papel de Uhum. que essa maternidade, ela é idealizada, ela é maravilhosa, ela é linda, ela é florida.
E só hoje Uhum. a gente tem começado as realidades da maternidade. Como é que elas têm corrido, como é que tem o lado bom, mas tem o lado difícil dessa maternidade, né? Como o período, por exemplo, da amamentação, um período tão importante, ela causa sofrimento, ela causa dores, né? É um seio que se Uhum. prepara para amamentar. É um seio que racha, é um seio que sangra. E aí, o Uhum. que que acontece? A gente tem que se adaptar também, né? A gente tem que pesar e ver o que que vai dar conta. E Sim. aí, eu achei uma coisa muito interessante quando eu estava estudando pra gente fazer essa live, que foi um artigo da Happiness, Hum. Happiness, não sei como é que fala isso, gente, desculpa. Que é uma revista que eu gosto muito, e elas também se preocuparam em perguntar para as mães como é que estava essa temática, né? De como é ser mãe no tempo da pandemia. E aí, Uhum. dentre todos os depoimentos que foram relatados, teve um que me chamou bastante atenção, que é de uma pessoa que se chama Brunessina. Ela é redatora Uhum. e ela é produtora de conteúdo. E ela Uhum. fala que a maternidade, ela levanta, né, essa questão da pluralidade da maternidade, afirmando que esse assunto Uhum. vem lá, né, de muito antes. Por quê? O que que é a Uhum. maternidade? É a gente encaixar tudo o que a gente faz, Uhum. considerando as tantas Uhum. diferentes mulheres que existem no mundo, certo? Sim. As suas Sim. diferenças, considerando também as suas diferenças raciais, Uhum. políticas, ela é apenas um Uhum. desses muitos por a vida da mulher. A consideração, se a gente parar para pensar, Aham. é uma consideração muito importante, não é? Eu fiquei pensando como ela Uhum. é importante. E aí, falar da maternidade, se a gente parar para pensar, é falar também da sobrevivência, de se Uhum. reinventar, de se adaptar, né? Pensa em todas essas fases que a gente falou que passa. Puerpério, a gestação, o puerpério, o parto, o pós-parto, tudo isso que a gente já falou. Uhum. Em meio a tantas demandas, é importante a gente destacar que um desses depoimentos, uma dessas mães falou, as dificuldades da quarentena, elas continuam as mesmas, mas mais Sim. intensas. Por Uhum. quê? Elas têm pouco a ver com os filhos diretamente. E olha que importante isso, porque Sim. eu não tinha parado para pensar sobre isso, né? Elas têm a ver com o contexto. Como assim, Uhum. Ana? Fala melhor, não entendi direito isso. Elas têm a ver como as pessoas que olham para essas mães têm um estereótipo em relação a elas. De guerreira Uhum. absoluta, de mulher maravilha, daquela mulher que tem que dar conta de tudo. E a verdade Você é que nem falando isso, será assim. Oi? você falando isso me fez lembrar de algumas coisas. Que lá no comecinho, quando a gente tá na gestação ainda, né? A gente se questiona, mas será que eu vou dar conta de ser mãe, de ser uma boa mãe? Esse é um primeiro ponto. Aí, quando a gente tem o desejo de fazer parto normal ou a cesárea, a gente indaga, mas eu vou conseguir ter o parto normal? Mas eu vou. E a recuperação da cesárea? Mais uma vez, a gente se auto-exigindo. A cobrança vem da gente para nós mesmas. Depois que o bebê nasce, eu vejo que a maior dificuldade das minhas amigas foi no período da amamentação, porque nem todas elas conseguiram amamentar. E elas se culpam e se frustraram na época muito. Ai, porque eu não consegui dar o melhor leite pro meu filho, porque eu não consegui criar o vínculo. Tarará. E assim, as cobranças e as exigências que a gente mesmo faz para nós, ela acaba se estendendo para todo mundo porque a gente acaba compartilhando, né? Com Então, certeza. quando você fala dessa junção de mulheres que formam uma mãe, é pensando que todo sofrimento, mas também todas as coisas boas que as mães passam, eu acho que é exatamente isso. Você não é mãe
Mas você sabe de tudo pelo que todo mundo compartilha e um dia chegou no estudo, né? E é isso, é uma Então, autocobrança, né, Duda? É uma autocobrança no muito. sentido de eu tenho que ser a pessoa que vai ter a melhor gestação, eu tenho que ser a melhor Aham, amamentadora, eu tenho que ser a melhor educadora. E, sim. gente, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que estão entrando vários alunos meus, que foram meus alunos. Vitor, um beijo, Nath, um beijo, Luana. Que legal ver vocês aqui, gente. Meu coração tá cheio de alegria. É bom, né? Nossa, é vocês terem um reconhecimento assim que dá uma emoção, gente. Dá um nozinho na Né? garganta vocês aqui, viu? Dá uma saudade, vocês não têm ideia. Então, tá. E aí, pensando nessa lógica que você compartilhou comigo, dessa, na verdade, dessa mãe que fez o relato e compartilhou com a gente, chegou até a gente, eu entendo que a dificuldade dos papéis, ela começa antes da gestação. Por quê? Vou falar exatamente como você fala. Eu era filha, eu era estudante do ensino médio, eu era funcionária numa escola de inglês, eu era namorada e de repente a gestação veio, eu virei mãe, esposa, dona de casa, da faculdade, estagiária no sistema penitenciário, geradora de conteúdo e cada dia eu tô com uma coisa nova, tô com um papel novo. Sem contar, Vida, né? então, sem contar os papéis que o Arthur me dá. O Arthur é meu filho. Sem contar os papéis que ele me dá, então. Daí eu tenho que ser médica às vezes, eu tenho que ser nutricionista quase todo dia, eu tenho que ser eu tenho que ser dentista, eu tenho que ser pediatra, eu tenho que ser tudo. Mas Tudo, aí eu paro e professora. penso, professora, exatamente, me esqueci dessa, porque eu tô tendo que ser professora no período de pandemia. Mas, às vezes, eu paro e eu penso: será que eu preciso de fato ser tudo? Ou melhor, ser tudo ao mesmo tempo? Não, não preciso. Só que isso eu cheguei a essa resposta graças ao nosso processo terapêutico, né? Gente, é a mamãe da lá. Né? Então, assim, eu não preciso ser mãe, não preciso ser mãe geral, né? Com todos os papéis ao mesmo tempo. Mas Você eu não preciso precisa ser a ter. mãe heroína, né, Duda? Aham, não preciso. E tá tudo bem eu falar pro meu filho que aquele dia eu não tô bem. Que aquele dia eu não sou a melhor médica, que aquele dia eu falhei enquanto médica, que eu não consegui sarar o dodói dele, que eu não fiz uma comida boa. E assim, o Arthur, ele é muito imaginário. Então, ele gosta que eu seja, às vezes, um dinossauro, um cavalo, um astronauta. Ele gosta que eu pinte com ele. E tem dia, gente, que não tô afim. Eu tenho que me permitir que esse dia eu não quero brincar de ser dinossauro, né? Exatamente. E, e eu vejo que as mães têm essa grande cobrança. Nossa, mas eu não vou ser um dia só o dinossauro pro meu filho? Mas quantas vezes você já foi dinossauro, né? E isso, assim, eu tô usando o exemplo de dinossauro, mas vocês têm que ver na demanda de vocês, nos Perfeito, papéis que Duda. vocês têm tido na vida de vocês, né? O que você acha? Nesse tempo de pandemia, nossa, eu super concordo. E nesse tempo de pandemia, parece que essa ideia de mulher maravilha, essa ideia de eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser, né, empresária, Uhum. eu tenho que ser Aham. professora, eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser ante, na perfeição de cada um desses pontos, bastante injusta com o web. E a gente tem que Sim. pensar por que será, e eu acho que essa é a contribuição maior que a gente vai conseguir fazer aqui hoje, por que será que a nossa sociedade tende a ver as mães como super, super tudo, super dá conta de tudo, super Mulher Maravilha? Será que isso Uhum. é justo com as mães? Porque a gente tem que pensar sobre isso. De onde surgiu na nossa sociedade essa ideia de mãe heroína? Ela tem que Uhum. ser levada adiante, porque qual é o critério que se tem para cobrar de alguém dar conta de tudo, né? Uhum. E Uhum. aí a gente tem e assume essa sobrecarga, quando a gente vai percebendo, isso tá assim, na nossa vida por um completo. E aí entra o que você falou. Gento você não dá conta de tudo. Gera sofrimento você não ser a melhor mãe.
Isso te dá uma culpa. Nossa, gente, mas olha, ele me pediu para brincar de dinossauro. Eu brinquei 5 dias na semana. Se eu falar, não, hoje eu vou estar sendo uma mamãe, como que as pessoas vão ver a minha negativa? E Sim. se essa negativa acontece em um contexto social, que tem mais pessoas presentes para julgar o que você está falando, o que você está fazendo, né? E Então, uma coisa que pode falar. E uma coisa que eu acho importante é que quando tem papéis que a gente não consegue, é assim, eu faço muito uma questão de prioridades. Então, eu priorizo todos os papéis que eu tenho que de fato exercer naquele dia ou naquele momento, né? Então, eu li enquanto eu também estava estudando, eu li assim, eu tô estudando, então agora à noite é meu horário de aula. Eu tô papel de aluna. De repente o Arthur bate na porta e quer sentar no meu colo. Eu sou aluna ou eu sou mãe? Ou eu sou aluna mãe? O que que eu sou ali naquele momento, né? Então também é uma questão de dividir tarefas. E eu aprendi que você pedir ajuda não é pecado, né? O fato de Não. eu vou usar exatamente a frase que você falou hoje, que você fala pra mim sempre. Pedir ajuda não é terceirizar serviço. Não é você dar o seu filho e abandonar e some. Não, você pedir ajuda é falar assim: eu posso ter um tempo pra mim. Eu posso cuidar de mim. Porque se a gente toma um monte de papéis, você pode ter eu tenho certeza do que eu vou falar. O último papel é você ser você. Eu tenho Hierarquia, né? Na hierarquia da vida, onde você tem colocado a sua importância? Porque aí a gente entra em algo muito importante. Se eu não tenho percebido qual é a minha importância, eu vou esperar que um outro perceba e que ele tome a primeira atitude, né? E eu tenho que te dizer uma coisa, olha, eu até vou ler esse comentário da Andressa, que tem tudo a ver com o que eu quero te dizer. Costumam chamar mães atípicas, né, de crianças atípicas, de guerreira. E, na verdade, elas são mães que querem ser vistas igualmente como as mães dos filhos típicos. certeza. Com certeza. E por que será, gente, que a gente tem que ter esse papel de guerreira? Tá, tudo bem, desculpem os homens. Somos mulheres de fibra? Com certeza somos. Mas será que isso tem que ser imputado como uma obrigação? Então eu não posso ser falha, eu não posso cansar? Como é que isso acontece na vida? Todas as mães que eu conheci, Duda, sem exceção, eu tive esse privilégio de ter esse contato com elas, eu posso te dizer que eu sigo como um modelo de resiliência para minha vida. Parece que ser mãe está atrelado a ser resiliente. Só que eu pergunto, que preço será que essas mães pagam pela resiliência que elas proporcionam? Então, esse recado, ó, é para você que não é mãe, mas que conhece alguém que é mãe. Seja a mãe da mãe, seja a avó, seja irmã, seja amiga, seja esposo, quem for. Se você conhece uma mãe, lembre-se que talvez conta de tudo. E na maioria das vezes, a gente acredita mesmo nisso, porque elas fazem parecer dessa forma. Mas a gente tem que praticar em casa. Então, meu desafio para você, que é rede de apoio agora, ofereça qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de cuidado, qualquer tipo de apoio para essa mãe. Porque por trás desse papel de mãe tem uma mulher, simplesmente um ser humano, com todas as angústias, alegrias, aflições e cansaço que todos nós sentimos. Então, não E uma coisa esqueça. bem. Pode falar. Pode terminar. Pode Ser terminar. mãe não é ser heroína. Ser mãe é encarar a missão, sim. A gente encara a missão e vai para cima. Mas a gente é ser humano antes de ser mãe. Não vamos esquecer disso, não. Duas coisas que eu acho importante a gente pontuar. A primeira é, eu ouço bastante, porque logo que eu ganhei o Arthur, eu falei, eu preciso me comunicar com outras mães. Então, o que que eu fiz? Juntei todas as minhas amigas, fizemos um grupo no WhatsApp e a gente tem esse grupo até hoje. Eu acho que deve ter umas 80, 90 mães lá. E
Elas falam assim, gente, hoje eu preciso só lavar o meu cabelo. É o que eu mais escuto, que elas querem um banho para lavar o cabelo. E eu falo, por que você não pede para sua mãe ficar um pouquinho, o seu marido? É porque a gente tem lá no grupo tem muitas mães solos, né? Então eu falo, por que você não Uhum. pede para alguém dividir com você esse papel para você ter o seu momento para relaxar? A Tayana mesma sabe, demorei muito para conseguir pedir ajuda para alguém, porque em todos os âmbitos da minha vida, antes da gestação, eu sempre fiz sozinha, porque eu sabia que eu ia conseguir. Eu sei que eu dou conta de tudo. Só que chegou um momento que a maternidade me ensinou que tá errado eu dar conta de tudo, porque eu não preciso. Porque eu divido a vida com tanta gente, e eu preciso dividir o momento que eu tô cuidando de mim também, né? Acho que o vídeo da Thay travou. Mas vocês estão me ouvindo? Tá, você tá me ouvindo? Ai, pera lá, gente. Me fala aqui se vocês estão escutando, me escutando pelo menos. Daí eu continuo. Vou falando então, daí daqui a pouco a Tayana volta ao normal. E aí, pessoal, entendendo esse processo de que eu não preciso dar conta de tudo, é... ai, meu pai falou que eu posso mandar o Arthur pra lá que ele cuida. Agora eu tô, tá? Pai, eu vou mandar o Arthur sim. Tô precisando de umas férias. Então, gente, e a segunda coisa que eu ia falar, que eu acho bem importante, Gente, é que antes de eu ser mãe, eu sou Eduarda. Tô, agora eu tô. Em tempo real agora. Tá. então tá bom. Porque a internet é assim, gente. Ela sabe que a gente vai fazer live, ela funciona o tempo todo, menos na hora da live. A gente pede desculpa, são É problemas mesmo. técnicos, né? Eu não sei, todo dia ela funciona. Para dar aula, ela funciona que é uma beleza, né? Mas aí para conversar ela não funciona, é assim mesmo. Mas vamos lá, seguimos a vida. Quando tudo voltar ao normal e a gente puder se reunir, isso vai virar ao vivo, né? Vai estar Ao todo vivo, mundo vai ser junto. todo mundo pelo menos na mesma internet, que se der ruim dá para todo mundo de uma vez só, né, É Duda? mesmo. E Tá, mas aí, eu tava falando pra eles da importância que eu demorei pra descobrir, né? Que eu podia pedir ajuda, mas que hoje eu consigo dividir. Meu pai falou assim que eu posso mandar o Arthur pra lá que ele cuida. Eu falei que eu vou mandar, que eu tô precisando de ela férias. Daí, gente, a segunda coisa que eu ia comentar, né? Eu vou querer ele de volta. Ai, pera lá, gente. Aqui eu tá saindo um pouquinho o som dela. Pessoal, falta 10 minutinhos pra gente acabar. Se eu vocês tô tentando quiserem, aqui, mandando entre 4G, Wi-Fi aqui para ver qual tá menos ruim, mas pelo jeito os dois estão péssimos, né? o O que que eu você queria. tá agora tá ótimo. Então vamos ver que agora vai. Eu pedi pro marido reiniciar o modem aqui no meio, dá para ver se ia funcionar melhor. Vamos ver, né? Vamos ver. Não, o que você tá agora tá ótimo. Fica assim, estátua. Vamos permanecer, vamos rezar para o São Longuinho do Wi-Fi dar certo também. E a Duda, sabe o que mais me chamou a atenção também? Que tinham mães solo nesses depoimentos. E elas falaram que é muito difícil para elas, porque elas têm que fazer literalmente tudo sozinha, né? Então Sim. elas cozinham sozinhas, elas estão sozinhas, elas ensinam sozinhas, elas trabalham sozinhas, limpam a casa sozinhas.
Mas sabe o que mais me chamou a atenção em todos os depoimentos, Duda? Hum. É que todas as mães falavam alguma coisa positiva no final. Tipo, elas falavam Sim. que tinham a dificuldade, mas logo Aham. em seguida elas falavam da oportunidade que elas tinham. Algumas em Aham. compartilhar mais os momentos com os filhos, conhecer o filho melhor, né? Uma outra mãe Uhum. disse assim, que ela tem que dar conta de tudo, e isso é realmente desafiador. Mas que o Uhum. esposo dela e ela têm os empregos garantidos. Sim. E isso Uhum. faz com que eles se sintam seguros e tenham Uhum. a oportunidade de ver os filhos florescerem. Foi esse o Sim. termo que ela usou. Outro depoimento que mostra isso que eu falei. Que elas apontam, né, pontuam um desafio, mas logo na sequência elas enaltecem uma oportunidade. E tem Uhum. vários depoimentos lá, depois eu posso te mandar o link se você quiser para mandar para as Manda. Aham. pessoas. E, Uhum. assim, relatos de mãe solo, relatos de mãe casada, relatos de mãe no pós-parto que tiveram um bebê durante essa quarentena e de como isso foi desafiador também. Porque aí a Uhum. rede de apoio fica comprometida. Ninguém pode Uhum. ajudar ela presencialmente com esse Sim. bebê. Aí Uhum. você A tem gente estava até falando sobre isso, sim, a gente né? tem o Dos vovô e a períodos. vovó que não conhecem esse netinho ainda. Aham. E assim, a expectativa que você tinha de receber todo mundo na sua casa, ela foi frustrada, porque já não se pode mais receber todo mundo na casa, né? Então, Sim, a pandemia, ela acabou quebrando, frustrando as mães que acabaram de ganhar um nenê, que engravidaram agora também, porque já são mães. Então, ela fica com essa preocupação muito maior, né? E sim, assim, sim. eu fico pensando, é uma coisa que eu vou até conversar com a Stephanie na live da semana que vem. O quanto essas crianças, elas têm. A gente vou dar uma indagada aqui, não tenho certeza. Mas o quanto o comportamento dessas crianças mudaram. Tanto é que eu fiz uma enquete no meus stories e eu perguntei: vocês acham que o comportamento mudou nesse período da pandemia? E a maioria disse que sim. E aí vem mais. Elas disseram que mudou para pior. Mas aí eu retomo aquilo que Sim, você falou no começo. Às vezes, esse comportamento, ele é reflexo do que a gente está passando, né? exatamente. Então, às vezes, a gente está estressada e passa para a criança, porque daí a criança vem e enfurece para cima da gente de novo. Sim, A gente está desanimada e essa criança, parece, a gente já está cansada. Aí a gente tem essa sensação que essa criança, ela fica muito mais demandante. Mas é só muito. o nosso cansaço, E né? ela fica de fato, porque ela também saiu da rotina, né? Aí na semana Sim. que vem, com certeza, pergunte isso para Valéria que ela vai conseguir falar bem sobre isso, porque são os desafios que vocês estão vivendo na outra parte. Hoje a gente Aham. até optou em fazer essa divisão pelas lives, porque o cuidado que a gente queria ter era um pouquinho mais com as mamães primeiro. Por quê? Uhum. Por isso que você acabou de falar. Exatamente por isso. Porque quando a mãe está bem, a criança tende a estar bem. Uhum. Então, nesse material que eu pesquisei, falou de mãe solo no pós-parto, teve um relato de Uhum. uma mãe indígena, eu achei assim muito legal. E Aham. todas traziam a mesma demanda. Que o maior Uhum. desafio desse momento é a sobrecarga dos papéis. É você fazer tudo o que você já fazia de uma forma mais intensificada. Uhum. Principalmente pela dificuldade de organizar esses papéis, a quase tudo ao mesmo tempo. E o que acontece muito quando você faz em casa tudo? Toda hora o seu filho demanda alguma coisa. Toda hora que Uhum. você está na Uhum. aula, ele vem e te interrompe. Você vai Sim. fazer. Agora eu não Arthur, coitado. Mas se ele tivesse a oportunidade de entrar aí onde você está agora, provavelmente ele estaria aqui na nossa live com a gente. Eu não Tá. tenho dúvida disso, né? O maior desafio são as mães conseguirem se organizar e desempenhar os papéis minimamente Aham. separados, como for possível mesmo, né? Ela é tão intensa que o marido de uma das que fez esse relato nesse artigo que a gente está comentando passou 45 dias com a esposa em casa durante a pandemia e aí um grande questionamento para ela, que era: Uhum. como você dá conta? Ele perguntou para ela: como é que você dá conta de tudo isso? E para a resposta dela foi:
E essa é a verdade, se a gente parar para pensar. Por que que tem essa questão de ela Exato. tem que dar conta? Não, ela não dá conta. E tudo Uhum, bem não dar conta. uhum, Essa é a maior contribuição que a gente vai uhum, conseguir fazer para as mamães que estão nos vendo hoje. Que é que você, o tema é tão complexo que a gente não vai conseguir aprofundar mais do que isso. Mas o que que a gente queria que vocês ouvissem hoje? Permita-se não dar conta. Permita-se ser sim, frágil. Permita-se uhum, sentir-se cansada. É justo com uhum, você sentir tudo isso. Entender e uhum, reconhecer os seus sentimentos vão ser os primeiros passos para você começar a aliviar essa pressão e essa sobrecarga que possivelmente você está sentindo nesse momento. uhum, Então, se eu pudesse, né, fazer algum apontamento para as mamães, futuras mamães e para essa rede de apoio que se configura aí ao redor delas, seria: escute você mesma. Aprenda a reconhecer suas fragilidades. uhum, Não invalide cada sentimento que você tem, independente de ser um bom sentimento ou um sentimento que socialmente uhum, não é tão legal em relação à maternidade, como estar cansada, como não dar conta. É importante você não invalidar esse sentimento. Saiba que uhum, está tudo bem se você não der conta. E aí você tem que ter recursos, né? Se permita não dar conta. E se você precisar, faça uma pausa, mesmo. Sabe aquele uhum. momentinho do seu dia que você escolhe deixar a criança com o eletrônico? Ai, filho, vê aí um pouquinho de Peppa, vê um pouquinho aí de, sei lá, Mundo Bita. Fica aí vendo o vídeo O que você Arthur quer. tá Joga assim agora. no celular. Não é por quê? Porque você precisa ter o seu momento. E aí você fica, não, não vou deixar o ele também merece uma pausa. Você também Sim, merece aham, um tempo para você, mesmo que uhum, isso requeira um recurso que você não seja tão a favor. Não é para você largar a criança o dia com o celular, mas tenha um momento uhum, para você. Que é isso que a uhum, Duda estava falando antes também, gente. Delegar uhum, não é terceirizar o filho. É apenas você reconhecer que você precisa de uma ajuda, que você precisa de um apoio uhum, e tá tudo bem precisar desse apoio. E pegue esse apoio. Busque pessoas que sejam confiáveis para você formar essa sua rede de apoio. Sogra, irmão, irmã, amigos, terapia. Se você está com um ambiente muito hostil em casa, procure a terapia. Certamente, o melhor investimento que você vai ter é você, percebe? Não deixa uhum. isso passar despercebido. Eu sou Respeite. eu sou prova viva disso. Você é prova viva. E olha que legal, né, Duda? Você tem uma rede de apoio Tem. ainda. Mas mesmo assim, quando ela não está sendo suficiente para que você fique bem, o Arthur Uhum, estava bem esse tempo todo, você percebe? Ele tem a sua mãe, a sua irmã, a sua sogra, o seu marido, o seu uhum, sogro, o seu pai de longe também. Mas assim, que sempre que podem, você sabe que pode contar. E mesmo assim, uhum, você sentiu uma necessidade maior de apoio e foi procurar, uhum, porque você já entendeu. E a Andressa também, é isso aham, aí, Andressa. Porque se a gente não dá conta sozinha, o que que acontece? A gente precisa pedir ajuda e parece que pedir ajuda é uma fraqueza, uma necessidade. uhum. Sofrimento, gente, não é fraqueza. Sofrimento, e se a gente não dá Tá, conta, ele adoece. tá. O Insta tá me avisando Oi, que falta um minutinho, mas eu tenho certeza que ele vai desligar a gente antes. Então vamos encerrar? Só beijo. tá bom. Vamos encerrar. Esse é o meu recado. Invista em promover a independência do seu filho e busque a sua felicidade. Se você está bem, com certeza o seu filho vai ficar bem, porque a gente só oferece aquilo que a gente tem. Sim. Pessoal, obrigada, tá, por aceitar o convite, ter vindo aqui. E, gente, a gente tá junto de novo semana que vem. E eu falei Stephanie, mas é Valéria. Eu vou estar semana que vem com a Valéria.